Está escrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículos 51 a 53, o seguinte: E subiu Jesus para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. Meu irmão, minha irmã, a narrativa que acabamos de ler no Evangelho segundo Marcos vai muito além do registro de um milagre espetacular. Trata-se de uma revelação profunda sobre a maneira como Deus se relaciona conosco em momentos de crise, em momentos de medo e também em momentos de limitação. O texto aqui nos coloca no meio de um cenário muito dramático. O mar está revolto, os ventos são contrários, diz a Bíblia, e os discípulos estão exaustos, física e emocionalmente. Mas é nesse cenário que Cristo, o Cristo glorioso, se aproxima e transforma tudo simplesmente com a sua presença. A embarcação jogada de um lado para o outro pelas ondas do mar, o mar da Galileia, torna-se um retrato de nossas próprias vidas. Muitas vezes nós também somos como aquele barco, frágeis, vulneráveis, instáveis diante das pressões externas e dos dilemas internos pelos quais todos nós indistintamente atravessamos. O mar representa o caos, a incerteza, a imprevisibilidade da existência. E o vento contrário simboliza exatamente as forças invisíveis que, de forma invisível e poderosa, tentam nos impedir de avançar. Sejam elas dúvidas, traumas, perdas, tentações, ou até mesmo crises espirituais, crises existenciais também. Interessante notar que, no texto, os discípulos estavam obedecendo a uma ordem de Jesus quando entraram naquele barco. Eles não estavam ali por desobediência, mas por fidelidade. E isso derruba a ideia de que nós só enfrentamos dificuldades quando estamos fora da vontade de Deus. Ou seja, quando estamos em desobediência, quando estamos em pecado. Não. Muitas vezes é justamente no centro da vontade de Deus que os ventos sopram com mais força, contrariamente aos nossos propósitos. E Deus não promete a ausência de luta, mas presença garantida na luta. Isso faz toda a diferença. O texto aqui nos revela também um detalhe essencial. O texto diz que eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães. Eles viram, mas não conseguiram compreender. Eles participaram, mas não conseguiram assimilar. Isso nos mostra que é possível estar próximo das manifestações de Deus, experimentar milagres e ainda assim manter um coração endurecido, um coração, fechado à revelação plena de quem Deus é. Muitas vezes isso acontece conosco. A dureza do coração aqui não é apenas incredulidade, mas trata-se de insensibilidade espiritual. E isso é um alerta para todos nós. O que Deus tem feito em sua vida que você ainda não conseguiu compreender completamente, assim como os discípulos não haviam compreendido ainda o milagre da multiplicação dos pães. Olha, meu irmão, minha irmã, a caminhada de Jesus sobre as águas é um dos momentos mais emblemáticos do seu ministério. Na tradição bíblica, o mar sempre simbolizou o caos primordial.
desde Gênesis, quando o Espírito pairava sobre a face das águas, como diz lá em Gênesis 1, até as visões apocalípticas, onde João, onde o mar já não existe, João declarou. Quando nós caminhamos sobre o mar, Jesus declara, Jesus, aliás, caminha sobre o mar, declara de maneira simbólica, também escatológica, que ele domina completamente tudo aquilo que nos ameaça. É assim. Seus pés estão sobre o caos. Jesus reina acima do medo, acima da ansiedade, acima da dúvida, acima da dor. O mar que para nós é ameaça, para Jesus é estrada. Ao entrar no barco, Jesus não apenas acalmou o vento, mas ele redefiniu aquele ambiente. A sua presença alterou a atmosfera. A paz não vem porque os elementos se reordenam, mas vem porque o príncipe da paz se manifesta. E é exatamente aqui. É aqui que nós aprendemos uma verdade espiritual muito poderosa. A presença de Cristo é maior do que qualquer circunstância externa pelas quais nós passamos, por mais difíceis que sejam elas. Nós não precisamos esperar que o mar se acalme para termos paz. Precisamos, na verdade, apenas de Jesus conosco. Quando Jesus entra em cena, a paz passa a reinar. Há também uma dimensão discipular profunda aqui nesse texto. Jesus está formando, ensinando, moldando aqueles discípulos. Ele não os livrou imediatamente da tempestade. Isso é interessante, esse fato. Ele permitiu que eles enfrentassem o vento, a escuridão, o cansaço, o desânimo, para que eles pudessem, assim, aprender a depender mais da sua presença do que dos seus próprios recursos. Isso porque alguns deles ali eram pescadores profissionais, tinham muita experiência. Deus muitas vezes nos permite atravessar noites difíceis também, não por negligência, mas por amor pedagógico, porque é no meio do mar que nós reconhecemos quem realmente é o nosso Salvador, que nós reconhecemos realmente a nossa fragilidade, o quanto somos vulneráveis. O destino é Genezaré. Genezaré, um local fértil, conhecido pela terra boa e produtiva. Isso nos lembra que por trás da travessia há um propósito. Deus não nos leva a enfrentar tempestades por acaso. Há um outro lado que nos espera. Sim, há sempre um outro lado. Se a circunstância é difícil, tem o outro lado. A tempestade tem um fim, e ela não é o destino final, mas um trecho do caminho. Aqueles que perseveram, sustentados pela graça, descobrirão que há terra firme depois da luta. Há o outro lado. As circunstâncias ficam para trás. E o texto termina com um gesto simples, mas muito significativo. O texto diz que eles amarraram o barco, atracaram o barco. Porque antes era um instrumento de desespero, agora é ancorado com segurança. É assim. O barco não afundou. A jornada não foi em vão. O milagre foi completo. Isso nos mostra que há um tempo em que a luta termina, em que a dor passa, em que o que hoje é tormenta se tornará em testemunho. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, se hoje você se encontra em meio a um temporal existencial, seja ele emocional, seja um temporal espiritual, seja um temporal familiar, seja um temporal financeiro, saiba que o Senhor não está distante de você. Ele vê a sua luta,
Ele conhece o seu cansaço e já está vindo ao seu encontro. Às vezes ele virá de forma inesperada, caminhando sobre aquilo que lhe assusta. Nessa situação, ele caminhou sobre as águas do mar. Outras vezes virá em silêncio, apenas entrando no mar e trazendo a paz que tanto precisamos. Mas de uma forma ou de outra, ele virá. E quando ele entra, tudo muda. Não porque as circunstâncias externas necessariamente mudam, mas porque a sua presença transforma a nossa percepção e renova a nossa esperança. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? O verdadeiro milagre, muitas vezes, é a paz que brota no meio do caos, no meio da luta, no meio da tribulação. É a coragem que nasce mesmo sem garantias de bonança. É o coração que descansa mesmo enquanto o mar ainda ruge. Confie, meu irmão. Confie, minha irmã. Espere, persevere, porque com Cristo no barco, você pode até passar pela tempestade, mas nunca sozinho. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.